Ora, galera, de novo, mais um dia para a gente ganhar conhecimento e poder estarmos aqui nesse encontro aqui. Hoje é especial. Vou falar sobre uma coisa que sempre dá polêmica, tudo quanto é ambiente de trabalho, tá? E eu estou me referindo ao uso de uniforme, tá? Os uniformes eles são algo hoje incorporados por todas as empresas como não unicamente algo para proteger seu trabalhador, tá? Então, se eu disser que para vocês que o único e grande objetivo é, é esse, eu estaria praticamente dizendo meias verdades, tá? Hoje em dia, a uniformização é a marca, é o marketing de um empresário que respeita normas de segurança, tá? Quando ele incorpora uma uniformização eficiente à sua equipe, ele está pensando muito mais do que proteção. E não está errado em pensar assim, né? Hoje, o cartão de visita de uma empresa é a sua equipe. Então, se essa equipe se apresenta ah, adequadamente, né, em um meio ao qual for inserida, isso se dá na primeira impressão pela uniformização. Eu sempre costumo priorizar, né, essa questão da uniformização completa. É difícil no nosso meio, ah, os empregadores às vezes ter esse discernimento de que a sua equipe é seu cartão de visita, então está bem uniformizado. Sim, nós temos empregadores que têm essa dificuldade de entender isso. Mas quando o empregador é consciente e disponibiliza todo o uniforme correto, essencial, né, para proteger o seu colaborador, né? Então a gente tem que se dar o valor àquilo que está recebendo. Eu costumo muitas vezes observar que o pessoal simplesmente trata seu uniforme como algum pano qualquer, tá? Chega no final do expediente, joga em qualquer canto lá no vestiário e sai a passo. Não há uma preocupação em, em resguardar aquele equipamento, aquela vestimenta, né? Eu não vou chamar uniforme de EPI, porque o uniforme, algumas uniformizações não estão enquadradas nesse conceito, tá? Então, apesar de a gente considerar o uniforme como EPI porque ele vai proteger contra a exposição de alguns agentes mecânicos, né? Como algum corte, alguma exposição a, a térmica, exposição elétrica, exposição a produtos químicos, né, leves, né, que não ultrapasse, porque a gente sabe que o uniforme ele ainda tem uma penetração por ser composto de algodão ou alguma outra fibra sintética, né? Mas na sua maioria eles vão dar aquela primeira barreira de proteção, né, a você que está utilizando. Então, há uma diferença entre eu ter o contato com algum produto e esse vir direto à minha pele, né? Ou ele parar numa camada de tecido, né? Então, apesar de não ser enquadrado, a gente considera ele como uma primeira proteção, a uniformização ser uma primeira proteção, né?
para eletricista, os uniformes são para quem vai trabalhar lá com a rede viva, que a gente chama, eles vão ter que ter uma classificação especial quanto à sua composição para que não conduza a eletricidade, não, não gere fogo, né, ao contato com curto-circuito, alguma coisa assim, né, a esse respeito, né? Mas os demais, ele é uma primeira barreira, né? Uma primeira barreira que vai estar ali para impedir contra algum eventual contato, né? Claro que o uniforme bem ajustado ao corpo, né? Dependendo do processo de trabalho ao qual estou inserido, ele vai ter que ser de manga comprida, de manga curta, mas raramente trabalhos externos, tipo de entregador, que podem trabalhar com uniforme de camisa de manga curta e bermudas, né? Dentro de canteiros, dentro de parte de fábrica, geralmente o uniforme é ou manga comprida, ou meia manga e calça, né? Então, essa uniformização, essa padronização, né, é importantíssima, né? Às vezes estamos num ambiente onde a gente reconhece o trabalhador de uma determinada equipe pela sua uniformização. A gente reconhece que um trabalhador pertence àquela área pela sua uniformização, pela cor do seu uniforme, pela logos do seu uniforme, né? Algo que vai destacá-lo naquele ambiente pela sua uniformização diferenciada, né? Então é de suma importância o colaborador estar usando o uniforme, ter uma, uma cultura de estar sempre uniformizado, né? Cara, e se pô, tá me faltando uma muda, cobrar, cara. A gente sabe que alguns serviços braçais requerem a troca mais constante, então de repente você vai ter que ter uma, duas mudas, três, né? Eu já trabalhei com uma empresa onde ela tinha uma muda por dia e eram marcadas os dias da semana naquela vestimenta. E se por orientação do empregador, se na quarta-feira o cara estivesse vestindo uma uniforme da segunda, o empregador queria ser notificado que o seu funcionário não estava agindo conforme seus procedimentos. Então veja o cuidado, o zelo que esse empregador tinha com a sua imagem, com o seu trabalhador, garantindo que as suas roupas estivessem sempre em condições de apresentação da sua empresa, da imagem do seu colaborador, né, da imagem do canteiro como um todo. Então é dever do trabalhador manter o cuidado da higiene do uniforme recebido, né? Essa desculpa de que tem só uma muda, não vai dar para lavar, pô, cara, dá para lavar. Se em questões de dias inverno, chuvosos e tal, pô, uma muda só não vai dar mesmo. Então, cobrar a segunda muda, cobrar a terceira, se for necessário, mas o que não pode acontecer é andar desuniformizado, trazendo consigo no dia uma camisa de um time de futebol, por exemplo. Cara, nada contra times de futebol, mas pô, não é uma imagem que a gente gostaria de ver, não é uma, uma coisa que é normal. A camisa de times é para você estar no seu dia a dia, né? O seu empregador tem que lhe fornecer uma vestimenta adequada. Você não pode vir com as suas vestimentas para o canteiro. Então, se ele lhe deu, pô, use-a, né? Pessoal,
uma coisa, assim, pô, se eu recebi um uniforme, ele tem meia manga, eu não posso cortar as mangas para fazer uma regata. Em ambientes que isso é extremamente proibido, tá? Trabalhar de regatas, né? Por mais calor que esteja, cara, o uniforme é composto para estar naquela feição. Então, remangar calças, cortar mangas, estilizar o uniforme, vamos dizer assim, né? Não é permitido. A gente tem que trabalhar com o uniforme naquela condição. Fazer alguns ajustes, para me sentir melhor, posso fazer. Fazer bainha, diminuir a cintura, diminuir a largura de uma perna, pô, isso eu posso ajustar, né, por minha conta, se eu precisar desse uniforme, me sentir melhor assim. Mas eu não posso pegar e ir lá e cortar, né, esse uniforme simplesmente porque eu me sinto melhor assim, né? Então a empresa forneceu ele em uma certa condição e é naquela condição que você tem que usar, né? De acordo com ela foi lá e, pô, se você tem alguns riscos associados à sua função, ela forneceu um uniforme condizente com aquela exposição que você vai ter, né? Então tem que zelar. Uma, uma equipe bem uniformizada é um diferencial, né? A gente reconhece, a gente vê o interesse. Pô, o que eu costumo ver bastante é o uniforme ter um rasgo, né? Que dá para ser solucionado ali com uma pequena costura. E daí o funcionário me vem para mim e diz assim, cara, eu não vou estar costurando o uniforme. Poxa, bicho, isso aí o seu empregador tem que lidar quando ele extraviar, beleza, cara, mas às vezes não é de uma empresa, a gente entende que não é de uma hora para outra que está ali, vai ter que alguém ir buscar em algum setor, ou vem, quando você está no canteiro de obra, a entrega vai ser no outro dia, ou não custa você, ou às vezes o empregador vai ter que comprar, fazer uma nova compra, porque você tem usa um tamanho especial, né? E você simplesmente anda rasgado por não querer costurar, né? Eu, eu trabalhei com um senhor aqui, eu geralmente não costumo citar nomes de pessoas, tá? Então não vai ser diferente. Eu vou chamar ele de seu Zé. Tá? Seu Zé era um funcionário que eu tinha. Ele era corpulento, né? Então toda vez que eu entregava uniformes para ele, eu tinha que entregar duas mudas, né? Para ele poder fazer uma. Então eu, sabendo daquilo, eu comecei a entregava sempre para ele três mudas para ele ter de ele era alfaiate quando era mais jovem, então ele preferia alterar os uniformes conforme o seu padrão físico do que eu mandar confeccionar maior os números. Então ele preferia receber três mudas e ele mesmo fazia os ajustes necessários. Tá? Então eu entregava as três mudas, das três ele fazia duas, né, com os tecidos sobrando ali, e eu nunca vi este colaborador rasgado, né? Às vezes eu não tinha o uniforme de pronto lá e eu percebia lá, estava sempre costuradinho, cerzido o uniforme. A preocupação, cara, me dava gosto de entregar o uniforme para seu Zé, quase que eu cito o nome dele aqui, para o seu Zé, porque o cuidado, o zelo que ele tinha era algo totalmente diferenciado. Aquilo era um diferencial para ele? Sim, era um diferencial muito grande. Cara, eu priorizava sempre a entrega para ele por causa desse zelo, né? Se eu tivesse três pessoas para receber o uniforme
e a condição que eu tivesse primeiro, eu atendia a ele, cara, porque o cuidado, o capricho, o zelo, a preocupação com a imagem dele, com a imagem da empresa, era algo extremamente diferenciado, né? Ganhava mais por isso? Não. Era melhor que os outros? Não. Mas simplesmente ele tinha uma preocupação com o seu visual, né? Com a sua apresentação propriamente dita. Então a gente tem que cuidar disso. Nós, quando estamos uniformizados, nós, além de representar uma empresa, nós estamos se representando a si próprios, né? Então, se eu andar sujo, isso vai refletir em a pessoa que eu sou, né? Se eu andar maltrapilho, isso não vai representar a pessoa também que eu sou, né? Não somente é o meu empregador, mas a pessoa que eu sou também, né? Não é por conta de uma outra pessoa que eu tenho que andar esfarrapado, né? Maltrapilho. Então, atentar para esses detalhes é de suma importância, pessoal. Obrigado, até mais.